nós vamos declarar, nós vamos abrir a nossa boca, porque nós vamos aprender nesta manhã o poder da profecia. Amém, igreja? Graças a Deus. Eu quero com a igreja ainda de pé. Hoje, quarta-feira, dia 2 de novembro, um dia de celebrarmos a vida, um dia de celebrarmos aquilo que o Senhor, Ele tem para as nossas vidas. Nós estamos aqui, como a pastora Ana Lúcia iniciou esse culto com grande propriedade, falando do nosso projeto de vida 2023, a força da profecia. Eu quero dizer para você que tudo que você fala tem poder, que tudo que eu falo tem poder, que quando nós abrimos a nossa boca aqui na terra, alguma coisa é movimentada no céu, o céu começa a movimentar em meu e em seu favor. Amém, igreja? Aleluia. Projeto de vida 2023, a força da profecia, o ano da minha história. Coloca a mão assim no seu coração e repita comigo: projeto de vida 2023, a força da profecia e o ano da minha história. Mais uma vez, o ano da minha história. O Senhor vai mudar a sua história. O Senhor vai mudar a história da vida daquele que você vai representar aqui nessa manhã. Oh, aleluia. Podemos assentar, igreja. Bom dia, paz seja com todos, amém? Eu quero, nessa manhã, baseado na palavra do Senhor, em Ezequiel 37:4, se o pastor Daniel puder colocar aqui, por favor. Nós vamos começar, nós vamos dar início, já foi dado, ao nosso projeto de vida. E grande é a revelação do céu para mim e para a sua vida. E nós vamos entender que o crente, ele não fala, o crente, ele profetiza. E daqui a um instante nós vamos repetir isso, para que fique guardado na nossa memória, para que a partir de hoje você entenda que aquilo que sai da sua boca tem poder, que aquilo que sai dos seus lábios tem poder, que quando nós falamos aqui na terra, o céu é movimentado em nosso favor. Amém, igreja? Vai dizer a palavra do Senhor. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: osso seco, ouçam a palavra do Senhor. E quem é que foi que disse? Foi o Senhor que disse. Então, mais uma vez, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, em posição de soldado, porque nós somos fortes, nós somos valentes. E nós vamos falar, e nós vamos profetizar 7 vezes. E você, assim com a sua mão levantada, você vai repetir comigo. Eu vou falar a primeira vez e nós vamos falar juntos durante 7 vezes. O crente não fala, o crente profetiza. Só que nós vamos falar com voz de vitoriosos, porque nós, a partir de agora, nós não vamos falar mais nada. Nós tão somente nós vamos profetizar, porque o Senhor Jesus deu a ordem a Ezequiel: profetiza ao vale de ossos secos. E daquele vale saiu um grande exército, porque quem estava profetizando não era qualquer pessoa, era um homem obediente. Nós somos obedientes ao comando do nosso Deus. Então repita comigo: o crente não fala, o crente profetiza. Mais uma vez: o crente não fala, o crente profetiza. A terceira vez: o crente não fala, o crente profetiza. A quarta vez: o crente não fala, o crente profetiza. A quinta vez: o crente não fala, o crente profetiza. A sexta vez: o crente não fala, o crente profetiza. E a 7ª vez: o crente não fala, o crente profetiza. E você que é profeta nessa manhã, levanta as suas mãos para cima e aplauda aquele que está aqui, aquele que faz dos ossos secos um grande exército se levantar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Igreja, esse ano de 2023, o Senhor, Ele vai mudar a minha história, Ele vai mudar a sua história, e a partir de agora, você não vai falar mais nada, você só vai profetizar. Amém? Podeis assentar no seu lugar. Quando a palavra do nosso Deus, ela vem para mim e para a sua vida, lá em Ezequiel 37:4, que o Senhor fala com Ezequiel. Ezequiel, ele avistou inúmeros ossos, e o Senhor falou com ele: profetiza, profetiza. E ele profetizou, e daqueles ossos transformou em um grande exército. E nós vamos aprender nesses dias, a partir do dia chamado hoje, que o crente, ele não pode só falar, o crente, ele não pode reclamar, o crente não pode retroceder. Ezequiel, ele poderia olhar para trás e falar: opa, aqui não vai dar nada não, só tem um vale de ossos secos. Mas o Senhor fala com ele: profetiza. E hoje nós vamos aprender que aquilo que sai da minha boca, que sai da sua boca, tem poder. Que quando nós aqui na terra falamos, o céu é movimentado em nosso favor. Amém, igreja? Aleluia. A palavra do nosso Deus, ela é verdadeira. A palavra do nosso Deus, ela nos ensina dia após dia que nós devemos profetizar. Quando, pastora? Quando a adversidade chegar, vamos profetizar. Quando nós vemos uma luta e for um vale, nós vamos profetizar, assim como Ezequiel, e o Senhor vai transformar aquela multidão de problema, aquela multidão de luta, em um exército de vitória. Será que você toma posse dessa palavra? Repita comigo mais uma vez: o crente não fala, o crente profetiza. Nós não vamos cansar de dizer isso no nome de Jesus. Assim também como o Senhor falou com Ezequiel, Jesus Cristo, ele gostava muito de ensinar. E a palavra do Senhor diz que ele ensinava em parábolas. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia abrisse comigo no livro de Lucas 5, a partir do verso 1. Nós vamos ler. Se você quiser acompanhar aqui na projeção, e você vai entender aquilo que o nosso Deus tem para nós nessa manhã, a revelação do céu para mim e para a sua vida. E você que pode, se coloque de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Amém? Lucas 5:1, a partir do versos 1. Aleluia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estes dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando a rede. Repita comigo: lavando a rede. Próximo. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Repita comigo: lançarei a rede. Próximo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e repunha-lhes a rede. Podem fechar a palavra do Senhor. E eu quero orar nessa manhã.
Deus querido, Deus amado, está aqui a tua palavra, a revelação para as nossas vidas no dia de hoje. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo que eu venha diminuir, mas que a tua graça possa superabundar através das nossas vidas nessa manhã, e que teu Espírito Santo possa falar comigo e com a tua igreja, para que nós possamos sair daqui entendendo o poder da profecia, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quando a palavra do Senhor diz que ele estava ensinando e ele avistou 2 barcos, e um dos barcos ele entrou, que era chamado de Simão Pedro. Ele começou a ensinar e ele falava com Pedro: Pedro, lança a rede. E Pedro, ele era bom para dar resposta. Ele falou: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nós lançamos a rede a noite toda e nós não pegamos nada. Naquele momento havia uma frustração em Pedro, porque Pedro havia trabalhado a noite toda e nada ele tinha pegado. Então Jesus, cheio de sabedoria, ele falou: lance a rede. E Pedro, ele era bom em argumentos, bom em falar, mas Pedro era obediente. Repita comigo: obedecer. Obedecer. Pedro, ele ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu. A palavra do Senhor diz que Pedro, ele lançou a rede. Então ele ficou maravilhado, porque quando ele ouviu a voz do comando de Jesus, ele lança a rede, e aquela rede volta transbordando de peixe. Eu quero dizer para mim e para você nessa manhã, que às vezes nós estamos vindo de uma jornada de frustração, uma jornada que nós estamos lançando a nossa rede, e não estamos pegando nada. Mas hoje nós vamos aprender que através da voz do Senhor, nós vamos lançar a nossa rede e nós vamos ter sucesso. Quem acredita nisso, levanta a sua mão e repita comigo: o crente não fala, o crente profetiza. Nós vamos profetizar e nós vamos aprender. A palavra do Senhor nos relata que Pedro, ele era pescador profissional. Pedro, ele tinha uma empresa de pesca, pastor Manuel, e lá ele tinha os sócios dele. Quem era o sócio? Os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Então eles pescavam grandes coisas, pastor Ana Lúcia. Eu não entendo muito de peixe, mas eu entendo que talvez eles pudessem pescar salmão, camarão, tilápia, lambari, entre outros. Eu não sei se naquela época eram peixes grandes ou pequenos, mas eles tinham uma empresa de peixe, então ele tinha sócio. Então ele era conhecedor no ramo daquilo que ele fazia. Ele entendia: a lua tá boa, nós vamos pescar aqui hoje, vai ter sucesso. Não, essa hora não tá boa não, nós não vamos pescar não. É melhor, convém que a gente fique quietinho aqui. Se ele tinha uma empresa de pesca, se ele era profissional, então ele sabia aquilo que ele estava fazendo. Só que naquele dia, naquela hora, a partir do momento que Jesus ele entra no barco de Pedro, todas as suas convicções, todo o seu profissionalismo vai ficar de lado, porque naquela hora, quem entra ali não é qualquer um, é o dono de todas as empresas, é o dono do mar, é o dono do peixe, e é Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Pedro, ele estava pronto para pescar de tudo. Pastor Manuel estava pronto para pescar peixe grande, peixe pequeno, grande quantidade, pouca quantidade. Ele estava pronto para vender aqueles peixes. Ele só não estava pronto para uma pesca. Qual que é essa pesca? Pescar homens, pescar almas, pescar vida. Quando Jesus entra ali, Jesus já sabia o que era que ele tinha que fazer, qual que era a missão naquele dia. Mas Pedro não. Pedro, ele achou: olha, eu lancei a rede a noite toda. Eu lancei a rede a noite toda e eu estou muito cansado. Igreja, eu fiz uma... Eu falei: eu não vou conseguir comprar uma rede,
Então eu mesmo vou fazer uma, porque nós vamos falar sobre a rede. E é claro que aquela rede era muito maior, porque cabia inúmeros peixes, mas essa daqui é uma rede ilustrativa. Pedro, faz favor, lança a rede. Lance a rede. Aí você fala assim: Senhor, eu lancei a rede a noite toda. Senhor, eu lancei a rede a noite toda. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então lança a rede, Pedro, lança a rede. E quando Pedro lança a rede, e aquela rede começa a transbordar, e o peixe começa a pular, é que esse peixe começa a ficar doido, começa a sair fora da rede, porque não era sobre qualquer palavra, não era sobre a palavra de alguém que conhecia de peixe, mas era sobre a palavra de Jesus, aleluia. Não é sobre qualquer palavra que você vai lançar a rede, é sobre a palavra do Mestre. O Mestre chegou no seu barco nesta manhã, o Mestre já está aqui nesta manhã, aleluia. Pedro, ele estava pronto para pescar de tudo, só não estava pronto para pescar homens, só não estava pronto para pescar vidas e almas. Mas essa pesca não é qualquer pesca, pastora Ana Lúcia. Essa pesca não é qualquer pesca. Essa pesca é a pesca pela graça, é a pesca pelo reino. Essa pesca é para que o reino do céu seja estabelecido na terra. E o Senhor quer te usar nessa manhã. E o Senhor, Ele vai te usar nessa manhã como quem, pastora? Como Pedro? Como Tiago, como João, no barquinho? Não, o Senhor vai te usar nessa manhã como uma rede. E você vai entender a palavra profética nessa manhã. O Senhor vai te usar como rede. Talvez você entrou aqui nessa manhã desacreditado: pastora, tanto tempo eu estou lutando, tanto tempo eu estou buscando e até agora nada, não consegui pescar nada. Mas sobre a tua palavra, lança a tua rede. Sobre a palavra de Jesus, lance a tua rede, aleluia. Pedro, ele precisava de um reforço. Eu gostaria de pedir ao pastor Daniel que colocasse Lucas 5:8. Quando Pedro, ele reconhece que na força dele ele não podia nada. Quando Pedro, ele reconhece que ele era limitado, que ele era pecador, que ele não tinha condição de cumprir o propósito do Senhor. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Nessa hora, Pedro, ele admite que a rede dele era fraca. Nessa hora, Pedro, ele assume: Senhor, afaste de mim, eu sou pecador. Eu estou tão maravilhado com essa pesca maravilhosa que eu não consigo chegar perto do Senhor, eu não consigo ficar de pé. Senhor, eu sou pecador demais, olha para mim. Nessa hora, Pedro, ele admite, pastora Ana Lúcia, que ele era pecador, mas que Jesus, ele poderia mudar a vida dele, e que aquele propósito de ser pescador de homens poderia sim se cumprir. A palavra do Senhor diz que Pedro, ele se prostra e ele fala com o Senhor: retira-te de mim, Senhor. Senhor, afasta de mim, é melhor só estar indo para outro barco. Só me deixa aqui na minha empresa mesmo de pescaria. Eu sei que um dia vai ter peixe, outro dia não vai ter. Só me deixa aqui, Senhor, porque eu sou bravo demais, eu dou a resposta na ponta da língua, eu sou medroso, a minha rede está fraca. Mas naquela hora que Pedro, ele se ajoelha e que ele admite que ele é pecador, ele admite: ora, Senhor, eu sou fraco demais, mas não é sobre mim, é sobre a tua palavra que eu lançarei a rede. Não é sobre as limitações de Pedro, não é sobre as minhas limitações, é sobre a voz de comando do nosso Rei Jesus, que fala: lance a rede. Oh, aleluia. Essa hora, Jesus vem e Ele conserta as redes. Nessa hora, Jesus: pastora, por que você está falando de rede? Porque nós não podemos ser pescadores de homens. Nós não podemos pegar uma grande quantidade de peixe, pastora Ana Lúcia,
se a nossa rede estiver fraca. E quando é que a nossa rede está fraca? Quando nós olhamos para as nossas fraquezas, quando nós olhamos para as nossas limitações, quando nós olhamos para os nossos fracassos, quando nós olhamos que a nossa rede tem um buraco maior do que o outro. Mas não é sobre a sua rede. É sobre a voz de comando daquele que te chamou. É sobre a voz de comando daquele que sabe que você é fraco, sabe que você tem limitação, mas nessa manhã ele fala com você: lançai as vossas redes. Ah, Senhor, não tem jeito, eu estou sofrendo demais. Ah, Senhor, eu já tentei de tudo. Ah, mas Deus, eu não aguento. Mas não é sobre você, é sobre mim. Lance as vossas redes, aleluia. Será que você consegue entender a graça do Senhor aqui neste lugar? Nesta manhã o Senhor está te dizendo: ei, meu irmão, ei, minha irmã, lança as vossas redes, lança sobre o meu comando, lança sobre a minha palavra. E naquela hora, o Senhor, Ele mudou a capacidade da rede de Pedro. Naquela hora que Pedro, ele se ajoelha, que ele se prostra, o Senhor fala com ele. No verso 10, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse-lhe Jesus a Simão: não temas, a partir de agora serás pescador de homens. A palavra do Senhor também nos afirma em João. Gostaria de pedir o pastor Daniel para colocar aqui, por favor. Em João 4, 17 até o 20, quando o Senhor fala com Pedro: ora, eu te farei agora não pescador de uma grande empresa de peixe, mas agora você vai trabalhar pela graça, agora você vai trabalhar pelo reino, agora você vai ser pescador de homens, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mateus, versos 4, 17. Caminhando, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram a rede ao mar, porque eram, repita comigo, porque eram pescadores. Próximo. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Repita comigo: o Senhor vai me fazer pescador de homens, pescador de almas, pescador de vida. Por quê? Porque o crente não fala. Repita comigo: o crente não fala. O crente, ele profetiza. O crente, ele não fala. O crente, ele profetiza. O crente, ele ouve a voz do Senhor. As redes dele podem estar fracas, mas se o Senhor fala: lance a rede, eu te farei agora não só pescador de peixe comum, mas você vai trabalhar junto comigo, você vai ser pescador de homens. E a nossa empresa vai crescer, e o reino, ele vai crescer, e a graça do Senhor vai ser estabelecida nesta terra, porque a partir de agora, Pedro, ele começa a ganhar alma, Pedro, ele começa a esvaziar o inferno e povoar o céu. Ah, querido, se você entendesse o poder da sua palavra, você sairia dessa manhã aqui saltando de alegria, porque o crente, ele não pode só falar. Se Pedro, ele fosse reclamar ali: Senhor, pesquei, fiquei lançando a rede, meus companheiros já estão até lavando a rede. Lavar a rede é o quê? Desistir, já estão desistindo, já está cansado demais. Mas não, é sobre a palavra do Senhor que nós devemos lançar as nossas redes e depositar a nossa expectativa no céu. Oh, aleluia. Nessa manhã eu gostaria que você prestasse um minutinho de atenção. Nós vamos ver um vídeo, amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai.
Aleluia. É sobre isso que nós estamos falando. Não tenha medo, porque a partir de agora, eu e você, nós não somos homens comuns, nós somos pescadores de homem. Eu quero convidar a igreja que colocasse de pé, viesse aqui na frente. Tem algo a ser feito aqui nessa manhã, quando a palavra do Senhor ainda diz: e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles largaram toda aquela grande pesca, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Será que nesta manhã nós estamos prontos para largar tudo e seguir Jesus? Ah, meu querido, nós precisamos entender que com Jesus não tem como errar. Com Jesus Ele lança fora todo o nosso medo. Com Jesus a pesca é certeira e nós vamos ter sucesso naquilo que nós vamos fazer. Porque quem está falando não é qualquer um. O Mestre, Ele está no barco, aleluia. Ele está no barco da sua vida, Ele está no barco da sua família. Nesta hora você vai receber um peixe. Pastora, por quê? Porque o projeto de vida 2023, a força da sua profecia, o ano da sua história, a sua história não pode ser completa se tiver alguém da sua casa que ainda não se rendeu aos pés de Jesus. Receba esse peixe na sua mão. Pastora, o que eu vou fazer com esse peixe? Vai ser mais um marcador de Bíblia na minha Bíblia? De jeito nenhum. Querido, você vai pegar esse peixe e o crente fala ou o crente profetiza? Fala mais uma vez comigo. O crente não fala, o crente ele profetiza. Mais uma vez, o crente não fala, o crente ele profetiza. Com esse peixe na mão é um ato profético que nós vamos fazer aqui nesta hora. Você vai pensar agora em uma pessoa que você quer. Que agora você é Pedro, você é pescador de homem. Então, Pedro, você vai pensar agora em alguém que você quer ganhar para Jesus. E você vai lançar a rede. E você vai lançar a rede. E você vai entender aquilo que o céu tem para mim e para a sua vida. Agora você vai pensar no nome dessa pessoa. E no dia 31 de dezembro, nós vamos ter aqui um grande batismo. E que eu e você, nós vamos passar essas pessoas pelas águas. Não é porque eu estou falando, mas é porque Jesus está no barco e Ele está falando: lança as vossas redes, lança as vossas redes, porque você vai pescar. Ah, mas você vai pescar essa pessoa que você está representando. Então levanta assim para cima. Nós vamos falar 7 vezes, porque nós vamos profetizar. Que o crente ele não fala, o crente profetiza. E você vai pensar nessa pessoa, no nome de Jesus. A primeira vez, o crente não fala, o crente ele profetiza. O crente ele não fala, o crente profetiza. O crente não fala, o crente profetiza. A 4ª vez, o crente não fala, o crente profetiza. A 5ª vez, o crente não fala, o crente profetiza. A 6ª vez, o crente não fala, o crente profetiza. E para fechar, o número 7, o número da perfeição, o número do comando do céu para a sua vida. O crente não fala, o crente profetiza. Nada pesquei. Ouça essa canção. Talvez você lançou a rede a noite toda. Eu quero orar pela sua vida. Você vai escrever esse nome. Você Estava vai falar: cansado, olha, eu quero que a Maria aceite Jesus. E eu mesmo vou batizar a Maria. Olha, eu quero que João aceita. Eu mesmo vou batizar ele. Você vai colocar o nome dessa pessoa. E nesses dias você vai profetizar. Você não vai brigar. Você vai profetizar. E nessa hora, segura esse peixe que representa a alma que você vai batizar. Feche os seus olhos. Não pare, Ele está Não vendo. Colheu todas suas lágrimas. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Mandou a te Deus querido, Deus amado, está pegue aqui que nesta Ele manhã te a tua entregou igreja. e volte Está para aqui o nesta mar manhã que os é Pedros, teu meu lugar. Deus, Quem que mandou sobre a lançar tua a voz rede? vai lançar a rede Quem e vai
mandou você parar. Mas não é porque eles são bons, Volte mas é para porque o o Senhor mar está no alto, no lugar barco. O da tua Senhor está vergonha, eu mandando vou lançar a te rede. honrar. Fortaleça, meu Deus, este Quem homem, mandou largar esta a mulher, meu Deus, que tem rede? buscado por essa Quem mandou alma. você Projeto de parar? vida, a força da Volte para o profecia. mar alto, O ano no da lugar minha da tua vergonha, história. eu vou O te Senhor vai parar. mudar a sua história, a história da sua família, a história do seu casamento, a história dos seus filhos. Porque o crente ele não fala, o crente ele profetiza. E você que toma posse dessa palavra nessa manhã, que não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre a fraqueza das suas redes, mas é porque Jesus está no barco. Sabe o que está fazendo? Nessa manhã, porque o Mesmo crente que ele não seja fala, difícil, o crente ele profetiza. não pares, Aplauda o Ele Rei está dos Reis. vendo. Agradeça a Ele por essa Colheu palavra. todas suas Aleluia. lágrimas e mandou a te Pode falar. retornando para o seu lugar, Pegue o que Ele te entregou exaltando e a volte esse que para é o mar, digno, que é o a teu Ele lugar. que é digno de Quem toda mandou honra, largar a rede? a Ele que é digno de toda glória, Quem de mandou todo você louvor. parar? Deus não mandou parar, Deus Volte mandou para o prosseguir. mar alto, Deus no manda lugar nós da tua prosseguirmos vergonha, para eu o vou alvo, te honrar. caminharmos em direção àquilo Quem que mandou Deus Ele largar a tem rede? preparado para as nossas vidas de uma Quem forma mandou você parar? especial. Amém, igreja? Volte Bom para dia, o mar alto. paz seja convosco. O crente não fala, ele profetiza, amém? A nossa função é profetizar, a nossa função é determinar, a nossa função é entrar no mundo espiritual. Aqui ó, hoje é a grande largada do projeto de vida. No dia 31 de dezembro nós teremos um grande batismo nas águas. Queremos batizar essa pessoa que você vai ganhar para Jesus. Escreva ela aí, ó, o nome dessa pessoa nesse peixinho, e você vai orar por ela. Nós temos 2 meses, hoje é dia 2, até o dia 31 de dezembro. Se você fizer a conta aí, vai dar 2 meses, tá bom? Então, aí você tem esses 60 dias, 58 dias, 59 dias para você orar, para você profetizar, para você convidar e para você mostrar a esta pessoa, amém? Mostrar para esta pessoa o caminho da salvação, o caminho ao qual Deus, Ele tem nos guiado e Ele tem nos levado ao triunfo. Então eu quero que você, que nós, serve para todos nós precisamos parar de nos fazer de fraco. Amém, igreja? Aqui ó, parar de nos fazer como pessoas derrotadas. Nós temos que parar de nos jogar para baixo. Deus quer nos usar na divulgação do Evangelho, mas Deus só vai usar gente corajosa, amém, queridos? Deus só vai usar gente forte. Deus não usa fraco, Deus não usa medroso, Deus usa gente forte e Deus usa gente ousada. Então você e eu, nós precisamos ser ousados na presença de Deus. A palavra de Deus é clara: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém, queridos? Que ó, vira e mexe, nós estamos tendo oportunidade de fazer ofício fúnebre. Eu estava saindo aqui segunda-feira para fazer o ofício. Eu ainda brinquei com algumas pessoas que estavam ali fora, dizendo: estou indo ali cumprir uma missão não muito boa. O que é, pastor? Antes de eu falar o que, eu falei: sim, ainda bem que eu estou indo fazer um ofício fúnebre, porque vai chegar o dia que alguém vai fazer o meu. Presta atenção nisso. Agora, enquanto eu estiver fazendo ofícios fúnebres, pastora Ana Lúcia estava lá, pastora Juliana estava lá, pastor Daniel estava lá. Enquanto eu estiver fazendo ofício fúnebre diante daquele morto, eu vou repetir as mesmas palavras. Eu não estou aqui falando para este corpo, eu estou falando para você que me ouve.
E tinha uma turma boa lá, né, Ana Lúcia? Tinha uma turma boa. E tinha um monte de desviado lá. Tinha um monte de desviado lá. Você acha que eu vou perder a oportunidade de pregar para eles? Não vou perder a oportunidade. Não perca a oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Eu e você, querido, nós não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Não deixe para depois. Aqui, ó, a Bíblia narra que os campos estão brancos. A hora da colheita é agora. Amém, igreja? A hora da colheita é agora. Aqui, ó, tem muito crente aí, ó, fracassado, chorando, lamentando. Aqui, ó, a hora é agora. Nós vamos para cima. Esse projeto de vida é para nós construirmos a nossa história. É a nossa história. Chega de contar a história dos outros. Aqui, ó, quando alguém vem falar para mim assim: não, pastor Billy Graham, você viu como ele era? E você, como é que você é? O que você faz pelo Evangelho? Ah, o pastor Davi Miranda. Eu falei: e você? O que você faz pelo Evangelho? Os grandes homens da história, a começar pela Bíblia, com exceção de Jesus, eles passaram, eles construíram a sua história. E você? E você? Como está a sua história? Qual legado você deixará para a sua história? Qual legado que você deixará para as pessoas que virão? Eles virão, e eles verão o que você fez através da sua história. Amém, igreja? As pessoas que vêm após nós, nossos filhos, sobrinhos, as gerações posteriores a nós, elas precisam ver a nossa história, a sua história. É o tema principal desse projeto de vida. Sempre estará em evidência nesses dias o ano da minha história. Aqui, ó, o ano da minha história. Como é que você vai construir história? Através da profecia, através da Bíblia e da palavra de Deus. E eu desafio você a entrar conosco a partir de agora. É o pontapé inicial. Durante todas as quartas-feiras de novembro, nós vamos pregar basicamente a mesma mensagem, com pessoas diferentes, mas a mensagem é a mesma, com pessoas diferentes falando, para você entender vários ângulos de como você vai fazer para você mudar a história da sua vida. Porque nós estamos cheio de pessoas que entra ano e sai ano, e a vida dele é a mesma vidinha de sempre, a mesma vidinha. Nós não podemos aceitar isso, uma vida de fracasso, uma vida de medo, uma vida de covardia. Nós temos que partir para cima, querido, partir para cima, minha irmã. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Hoje é a grande largada. Nos ajude em oração, nos ajude evangelizando, nos ajude escrevendo o nome de uma pessoa e convide ele a estar aqui conosco, amém? Convide essa pessoa a entender o plano de Deus através da salvação. Eu quero aproveitar esse momento para consagrar dízimos e ofertas. Quero que você que veio preparado hoje com dízimo, veio preparado com oferta, pegue na sua mão, traga para o gasofilácio. E eu quero que você entenda que quando você traz o dízimo, você traz a oferta, você está permitindo essas portas estarem abertas. Quando eu cheguei aqui hoje era 7h30, 7h40 aproximadamente, não olhei no relógio. Essas portas já estavam abertas para atender você, para atender sua casa e para atender a sua família. Dízimo e oferta é para isso, é para manter
a igreja, a casa de Deus, para trazer o alimento espiritual, precisa de sustento material, e esse sustento material é através do dízimo e através da oferta. Venha, meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor, consagramos dízimos e ofertas, determinamos, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor apresente, ó Pai amado, na vida de cada pessoa, como a provisão. Jeová Jiré, o Deus provedor, vem liberando a bênção, vem liberar a graça do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor nos libere a graça, o amor, o carinho e a compreensão, e que a nossa vida financeira seja uma vida transformada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estão consagrados dízimos e ofertas. Amém. Vamos colocar de pé. Quero fazer menção nesta manhã, pastor Jesus Mar está conosco. Deus abençoe sua vida, abençoe lá o Águia Dourada, tá bom? Tem abençoado e vai abençoar a cada dia mais ainda. Nós vamos bater um papo, está aqui é meu convite, tá bom? Deus continue abençoando de forma especial. E os demais, o pastor Jesus Mar está lá investindo na igreja do Águia Dourada, ok? Nós aqui, ó, se você puder voltar à noite, volte. Se não puder voltar, mande uma mensagem aqui, ó, mande uma mensagem. Você tem telefone? Ou vai na casa da pessoa. Ontem eu recebi um áudio no WhatsApp de 3 minutos. Essa pessoa, ela é crente há mais de 20 anos, líder na igreja do Evangelho Quadrangular. Ela falando para mim da alegria de ter recebido uma visita ontem de um membro desta igreja. Um membro dessa igreja aqui, que foi lá e fez uma visita para ela. Essa irmã, ela ficou viúva assim, há alguns anos, e todo mundo sabe que é complicado, a gente perdeu um ente querido. Quem não sabe, o irmão Lucas perdeu. Lucas tem vários, então tem que explicar. Lucas Pereira, ok, do louvor, ele perdeu seu pai nesse final de semana, está o velório a qual me referi, tá? Então, se você vê, dá um abraço. Não tem palavras, mas pelo menos que a gente possa dizer que estamos com ele, tá bom? Então, que você possa fazer isso. Estou citando o exemplo de uma irmã, tem mais de 20 anos, desde que eu conheço essa irmã abençoada, marido, ambos eram diáconos, marido veio a falecer, e ontem ela mandou um áudio para mim dizendo: pastor, fiquei tão feliz com a visita, e citou o nome da irmã, esteve na minha casa, estou tão sozinho, estou precisando disso. Então é isso, de repente você chega para essa pessoa que você conhece, tem tempo que a pessoa não vem na igreja, vai lá, fala para ela, vamos para a igreja. Essa pessoa, você vê ela lá assim, na porta do boteco, vai lá e convida ela. Tem um boteco lá perto de casa. Outro dia eu estava fazendo culto para os anjos, lá no Vista Serra. Eu e as cadeiras assim, ó, não tinha ninguém. E eu estava lá pregando a palavra de Deus para as cadeiras. Sabe quem entrou? O dono do boteco. Entrou e sentou lá. E ouviu a palavra de Deus. Amém, queridos? O dono do boteco. Pode ser dono do boteco, da macumba, pode ser dono do que for. Amém, queridos? A nossa função é pregar. Dizer para ele: tem um culto hoje, 19h30, lá na igreja de Bairro Independência. Vai lá, ouve a palavra de Deus. E você vai aprender a profetizar e vai se tornar um vencedor, a vencedora. Amém? Levante a sua mão direita, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Vá em paz, não se apressem em sair da casa de Deus. Se precisar de oração, aqui estamos para atender você de uma forma especial.